Imagine que você passou os últimos 10 anos sendo convencido de que o futuro da humanidade estava a 225 milhões de quilômetros de distância. Você viu foguetes gigantes pousando verticalmente, ouviu promessas de cidades em Marte até 2030 e assistiu a apresentações de PowerPoint que faziam a colonização de outro planeta parecer tão simples quanto uma viagem de avião. Mas hoje, em fevereiro de 2026, o cenário mudou drasticamente. As janelas de lançamento para Marte estão se fechando e o silêncio da SpaceX e da NASA é perturbador. O que aconteceu nos hangares de Boca Chica e nos corredores do Pentágono nos últimos 6 meses? Porque a maior infraestrutura de transporte já construída pelo homem, a Starship, foi subitamente redirecionada para o Polo Sul da Lua. Hoje, não vamos apenas falar de foguetes. Vamos falar sobre o que eles descobriram que nos proibiu de sair da órbita terrestre imediata. O muro biológico, a falha oculta de 2025. Para entender a desistência de Marte, precisamos olhar para os dados que o público não viu. Em 2025, a missão Polaris Dawn 3 enviou voluntários para a órbita mais alta já atingida por civis. O objetivo oficial era testar novos trajes. O objetivo real: medir o impacto da radiação cósmica pesada no tecido cerebral humano fora do cinturão de Van Allen. Os resultados foram catastróficos. Descobrimos que a viagem de 7 meses para Marte não causaria apenas câncer a longo prazo. Ela causaria a degradação da bainha de mielina em menos de 100 dias. Traduzindo, os astronautas chegariam em Marte com a capacidade cognitiva de uma criança de 5 anos. Eles não conseguiriam operar as máquinas, não conseguiriam pousar a nave. Isso criou um impasse. Elon Musk sabia que, se enviasse humanos agora, estaria enviando mortos-vivos intelectuais. Mas enquanto os engenheiros batiam a cabeça contra esse muro biológico, algo aconteceu na Lua. Em dezembro de 2025, o rover chinês Chang'e 7 detectou uma assinatura de calor anómala vindo de dentro de um tubo de lava na cratera Shackleton. Não era atividade vulcânica. Era algo constante. A partir desse momento, a corrida para Marte foi cancelada. A ordem veio de cima. Esqueçam o planeta vermelho. Precisamos chegar naquela cratera antes que os chineses reivindiquem o que quer que esteja lá dentro. A geopolítica do silêncio. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, há uma frota de naves não tripuladas em órbita lunar que o público desconhece. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz que nenhum país pode ser dono da Lua. Mas em 2026, esse tratado é letra morta. O conceito de zonas de segurança foi criado. Se os EUA pousarem primeiro e cercarem uma área de 10 km ao redor de um depósito de gelo, tecnicamente, ninguém mais pode entrar. É a corrida do ouro de 1849, mas em vácuo total. A China anunciou o seu plano de base de pesquisa lunar permanente para 2027, mas as imagens de satélite mostram que eles já começaram a perfurar o solo agora, em fevereiro de 2026. Por que pressa? Porque não se trata mais de plantar uma bandeira. Trata-se do Hélio 3. Deixe-me explicar porque o Hélio 3 mudou o destino de Marte. Na Terra, estamos à beira de um colapso energético. A fusão nuclear é a única saída. Mas a fusão precisa de um combustível que quase não existe aqui. Na Lua, ele está na superfície, depositado pelo vento solar por bilhões de anos. Quem controlar a mineração lunar em 2026 controlará o preço da energia na Terra pelos próximos 500 anos. O bilionário que colonizar a Lua não será apenas o homem mais rico do mundo. Ele será o dono da civilização. O mistério do Polo Sul, onde a luz não chega. Para entender o que paralisou os planos de Marte em 2026, precisamos olhar para um ponto específico no mapa lunar, a cratera Shackleton. Localizada exatamente no Polo Sul, essa cratera é um dos lugares mais enigmáticos do Sistema Solar. O seu interior vive em escuridão eterna. Há bilhões de anos, o Sol nunca tocou o fundo daquelas paredes de gelo. Mas em janeiro deste ano, a sonda orbital lunar Reconnaissance Orbiter capturou algo que não deveria estar lá. Sensores térmicos de infravermelho detectaram pontos de calor pulsantes vindo do fundo da cratera. Na Lua, sem atmosfera e sem atividade vulcânica conhecida, o calor deveria ser constante e gélido, cerca de menos 170 graus Celsius. No entanto, esses pontos registravam menos 10 graus Celsius. Algo estava gerando calor lá embaixo. Seria água líquida? Seria radiação natural? Ou, como alguns ex-funcionários da NASA sugeriram em fóruns anónimos este mês, seria o subproduto de uma operação mecânica. A SpaceX não comentou os dados. A China, por outro lado, mudou a rota do seu rover Chang'e 7 para pousar exatamente naquela coordenada. A corrida espacial de 2026 não é mais sobre quem chega primeiro. É sobre quem chega primeiro no ponto quente. O sinal de rádio silencioso. Mas o calor não foi a única anomalia. Em 12 de fevereiro de 2026, a rede de monitoramento de espaço profundo da Austrália captou um sinal de rádio de frequência ultrabaixa vindo da Lua.
Não era um sinal aleatório. Era um padrão rítmico. Muitos céticos dizem que são apenas reflexos de ondas de rádio da Terra batendo na superfície lunar. Mas os astrofísicos notaram algo assustador. O sinal parece ser uma resposta. Sempre que a Estação Espacial Gateway, que orbita a Lua, enviava um pacote de dados para a Terra, o sinal lunar repetia uma fração desse código 1.2 segundos depois. É como se a Lua estivesse espelhando nossa comunicação. Isso nos leva à pergunta proibida. Será que Marte foi cancelado porque descobrimos que não estamos sozinhos nem no nosso próprio quintal? Se a Lua abriga algum tipo de tecnologia antiga, ou pior, operativa, Marte deixa de ser uma prioridade e passa a ser uma distração perigosa. Elon Musk disse em uma entrevista curta na semana passada: há coisas na Lua que fazem Marte parecer um deserto vazio. O que ele quis dizer com isso? Ele sabe de algo que nós não sabemos. A estratégia do bunker lunar. Agora, considere o cenário global de 2026. Crises climáticas severas, tensões geopolíticas no limite. Por que construir uma base em Marte, que leva 7 meses para ser alcançada, quando você pode construir um refúgio a apenas 3 dias de distância? Documentos vazados do projeto Artemis IV indicam que a estrutura da base lunar de 2026 não é composta por tendas ou módulos infláveis. Eles estão usando o solo lunar, regolito, para criar concreto lunar e enterrar a base a 50 metros de profundidade. Isso não é uma estação de pesquisa. Isso é um bunker. Estamos vendo a construção de uma arca de Noé tecnológica. A elite global percebeu que a Lua é o único lugar seguro se a Terra enfrentar uma catástrofe global. Se Marte é a utopia, a Lua é o bote de salvamento. E em 2026, os botes de salvamento estão sendo ocupados rapidamente. A mineração de trilhões, o novo Golfo Pérsico. Ciência do hélio 3, a bateria do futuro. Para entender por que as potências mundiais estão prontas para gastar trilhões de dólares na Lua em 2026, você precisa entender uma única partícula, o hélio 3. Na Terra, ele é tão raro que seu valor é quase incalculável. Mas na Lua, ele está impregnado no regolito, a poeira lunar, há bilhões de anos. Por que ele é tão importante? Porque o hélio 3 é o ingrediente secreto para a fusão nuclear perfeita. Diferente da fissão nuclear, que usamos hoje e gera lixo radioativo, a fusão com hélio 3 é limpa, segura e infinitamente mais potente. Imagine o seguinte: 25 toneladas de hélio 3 podem fornecer energia para toda a Europa ou para os Estados Unidos durante um ano inteiro. Hoje, uma única tonelada deste material é avaliada em aproximadamente 4 bilhões de dólares. Na superfície lunar, estima-se que existam mais de 1 milhão de toneladas. Estamos falando de uma economia de quadrilhões de dólares. Quem controlar a logística de transporte desse material não será apenas o país mais rico do mundo, será o dono da matriz energética global do século XXI. A logística do impossível, Starship como caminhão espacial. Em fevereiro de 2026, a SpaceX não está mais testando se a Starship pode voar. Ela está testando a frequência. Para a mineração ser lucrativa, não precisamos de um voo por ano, precisamos de voos semanais. A Starship HLS, Human Landing System, que você vê nas imagens agora, não foi desenhada para ser bonita. Ela foi desenhada para ser um caminhão de carga interplanetário. Mas há um problema técnico que o público não percebeu. Como você separa o hélio 3 do solo lunar? O processo exige aquecer o regolito a cerca de 600 graus Celsius. Isso requer bases industriais pesadas e robótica autónoma que nunca foi testada em larga escala. É aqui que o mistério de 2026 se aprofunda. Se a tecnologia de processamento de hélio 3 ainda está em fase de protótipo, porque Elon Musk e a China estão enviando escavadoras gigantes para o Polo Sul agora? Existem relatórios indicando que a SpaceX já desenvolveu um sistema de microreatores que podem ser instalados diretamente em crateras sombreadas. Se isso for verdade, a independência energética da Terra pode começar a ser minerada em silêncio absoluto, longe dos olhos dos reguladores terrestres. A Lua é uma armadilha ou um triunfo? O que vimos em fevereiro de 2026 foi uma mudança de paradigma. Marte não foi esquecido, ele foi adiado porque a Lua se tornou urgente. Seja pelo hélio 3, seja pelas anomalias rítmicas detectadas na cratera Shackleton, ou pela necessidade de criar um bunker para a elite em meio às crises na Terra, a Lua é hoje o palco principal da humanidade. Estamos vivendo os dias em que a ficção científica se tornou realidade geopolítica. Enquanto você olha para a Lua hoje à noite, lembre-se, lá em cima, máquinas já estão trabalhando, perfurando o gelo e o sol para decidir quem será o dono do amanhã. Você acredita que essa corrida vai salvar o planeta Terra ou será apenas a fuga dos poucos que podem pagar a passagem? Deixe sua teoria nos comentários. Este vídeo foi longo porque a verdade não cabe em 1 minuto. Se você chegou até aqui, você faz parte do 1% que realmente quer entender o que está acontecendo acima de nossas cabeças.
Inscreva-se para a próxima parte desta investigação. A fronteira final nunca esteve tão próxima.